Graça e paz, igreja. Confesso que estou bastante nervosa. Quando o apóstolo enviou a mensagem pela manhã pedindo para estar falando sobre o que Deus tem feito, nas ruas. Confesso que meu coração queimou muito. E no final da tarde ele mandou uma outra mensagem dizendo para eu ficar à vontade, estar trazendo a palavra nesta noite. E eu falei, meu Deus. E engraçado que essa semana eu falei para o Senhor, eu falei, Deus, eu quero ser intensa em todas as áreas. Eu quero ser intensa em te buscar, eu quero ser intensa em te conhecer, eu quero ser intensa nas minhas orações, eu quero ser intensa nas minhas entregas, eu quero ser intensa, eu quero mais. Eu quero falar do teu amor como se não houvesse o amanhã, como se hoje fosse o último dia. Eu quero pregar a tua palavra como se fosse o último dia. E ontem na Rede Jovem, o Rafael orou por mim. E Deus usou ele poderosamente quando ele disse que eu tenho voz. E eu creio que eu tenho voz nessa nação. Eu creio que eu tenho voz para estar levando a libertação. Eu creio que eu tenho voz para estar levando o amor de Deus. Eu creio que eu tenho voz para estar levando a salvação. E Deus tem feito coisas sobrenaturais na minha vida, através da minha vida, no pessoal que tem ido às ruas. Eu queria até chamar eles aqui à frente também. Porque não é sobre mim, não é sobre a Daniele, não é sobre o Rafael, não é sobre a Penha, é sobre nós. Nós temos ido para as ruas, mas estamos representando a Igreja Nação Santa também. Nós não estamos indo sozinhos apenas levando o nosso nome. Gente, cadê vocês? Para eu ficar até mais segura para vocês virem aqui na frente. E Deus tem feito algo extraordinário na vida de cada um. Às vezes a gente olha assim, às vezes bate até um desânimo de não estar. É toda semana que nós temos estado nas ruas e temos falado do amor de Deus e temos visto coisas sobrenaturais acontecendo nas ruas. Temos visto o manifestar de Deus de uma forma poderosa. Cheia de vergonha. De a gente ver pessoas sendo curadas. De Deus ter revelado através de nós coração de pessoas. E tem um vídeo que eu passei para o Gabriel, que eu queria que passasse para a igreja. Algo assim surreal que aconteceu com o Alan. O Alan, ele tinha saído de casa, acho que uns 2 dias antes, ou um dia antes, não me recordo muito bem. E ele falou que saiu de casa sem nada, sem os documentos e tudo mais, e o filho dele tinha acabado de nascer. E Deus começou a revelar o coração do Alan. Sendo que nesse dia, o Rafa tinha trago um violão e o Davidson trouxe outro. E o Rafa me perguntou, levo outro violão? Não, eu falei assim, leva. E foi de Deus ele ter levado o violão. Porque o Alan, ele estava afastado e era um ministro de louvor. E vocês vão ver aí o que Deus fez na vida do Alan. A gente não tem hábito de ficar gravando, tirando fotos, porque não tem tempo. Que as coisas que Deus faz é assim muito rápido e a gente precisa aproveitar os momentos. Não podemos perder mais tempo. E pode colocar. E assim, eu me emociono muito quando eu vejo as coisas que Deus faz. Isso aí é uma das coisas. Tem muitas coisas que Deus faz, muitos testemunhos que a gente ouve. E às vezes a gente olha assim, acha que Deus não está fazendo nada, que nada está acontecendo, que estamos ali apenas por estar. Mas não, irmãos. Deus tem feito muita coisa. E se a gente for contar assim, cada testemunho, nós vamos passar a noite aqui contando. Até marcamos uma vigília para quem quiser estar para sábado que vem, que nós vamos estar compartilhando do que Deus tem feito. E Deus, ele tem se revelado. Vocês podem sentar depois o apóstolo vai chamar de novo. E Deus, ele tem se revelado de uma forma assim muito grande. Não só
na vida das pessoas lá fora, mas aqui dentro também. Porque eu falo, não é apenas fazer lá fora, mas é fazer aqui dentro também. É fazer dentro da nossa casa, é fazer pelos nossos familiares, é fazer pelos nossos amigos, é fazer por aqueles que, às vezes, a gente está com uma birra com ele, aquele que pisa no nosso calo. Precisamos estar fazendo mais. E eu estou tremendo. Eu anotei aqui que no tempo de caos precisamos fazer o que nunca fizemos. Todo o avivamento descrito nas Escrituras foi no tempo de caos. Deus tem feito coisas sobrenaturais. Na medida que liberamos amor, também vamos sendo curados. Deus não fará nada através de nós, se ainda não tiver feito em nós. Ontem, eu conversando com uma pessoa e eu falei para ela, não adianta você estar em cima de um púlpito falando o que Deus está fazendo, ou o que Deus fez, ou o que Deus está falando, se Ele antes não fizer em você. Primeiro Ele faz em você, para depois você levar para as outras pessoas. Não é apenas você pregar o que outra pessoa já pregou, não. Você primeiro vive. Você primeiro é impactado ali pelo Senhor, você é desconstruído para depois você estar construindo aquilo que Deus tem para fazer através da sua vida. Nossa mente precisa clarear para um verdadeiro evangelho. Batismo de entendimento sobre nós, é o que eu tenho pedido ao Senhor. Um batismo de entendimento, de compreensão, para eu poder entender o que Deus realmente está requerendo da minha vida. O que Deus está requerendo para a igreja. O que Deus está querendo de nós. Dar continuidade na missão do Senhor. Jesus enviou o Espírito e o Espírito enviou a igreja. Dar continuidade no que está no coração do Senhor. Deus tem nos ensinado o amor. Isso Deus tem nos ensinado o amor nas ruas. De uma forma que eu achei que eu nunca iria viver esse amor. A ponto de eu estar no trem e Deus me revelar algo sobre a pessoa. E ali eu falar com ela e chorar junto com ela. O verdadeiro amor é isso, é você chorar com a pessoa. É você sentir a dor da pessoa. É você se alegrar com a pessoa. Não é apenas você falar assim, eu amo. Mas quando o irmão está passando por uma dificuldade, você não amar de verdade. Você não se colocar no lugar dele. Em Atos 9, do 10 ao 17, foi a palavra que Deus me deu. E Ele tem falado comigo essa semana sobre Ananias. É o que eu vou estar compartilhando com vocês. Atos 9, do 10 ao 17. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impondo-lhes as mãos para que recuperasse a vista, Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois ele lhes mostrarei quanto lhes importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entretanto na casa impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. O chamado do Senhor nos leva a uma grande experiência no sentido de entendermos o quanto nosso Deus deseja nos usar em seu projeto. Entender o chamado e se dispor em obedecer sem hesitar nos faz alcançar o poder de Deus em nossa instrumentalidade. A experiência de Ananias em sua instrumentalidade nos faz entender como é importante estar na revelação e em posição para ser um instrumento para salvar o homem pecador. O objetivo do projeto de Deus é salvação.
Deus tem preparado muitas pessoas, assim como eu, para depositar o seu poder. O Senhor quer eliminar nossas limitações para que sejamos cheios do Espírito Santo, para assim alcançar outras vidas. Quando Deus falou comigo em questão, Ele quer eliminar as nossas limitações para que sejamos cheios do Espírito Santo e assim alcançar outras vidas, eu fiquei, nossa, a gente coloca tantos empecilhos quando Deus nos dá uma direção em estar fazendo algo e acabamos limitando a vontade de Deus. Mas eu creio que hoje Ele está quebrando todo esse paradigma, que nós não vamos mais olhar para as nossas limitações, não vamos mais estar impondo os nossos limites, mas sim vamos nos permitir sermos cheios do Espírito Santo, cheios do poder de Deus. Não apenas dentro da igreja, ou numa cela, ou num discipulado, não. Ser cheios do poder de Deus dentro da nossa casa, que é onde inicia a nossa missão. É onde inicia o campo missionário, é onde inicia um verdadeiro discipulado. Às vezes a gente faz tanto fora, mas dentro da nossa casa a gente não está fazendo nada. Isso nem estava escrito aqui, mas eu creio que Deus deve estar falando em alguns corações. Então é tempo da gente estar revendo algumas coisas, revendo com quem realmente você está aliançado. Se você está aliançado com Deus ou se você está aliançado com o homem. Se você está mais aliançado com a igreja ou se você está aliançado com Deus. Então são coisas que nós precisamos estar pensando e colocando na balança todos os dias. Precisamos estar analisando isso todos os dias, porque o Senhor, Ele quer nos usar. O Senhor, Ele quer fazer ainda mais. O Senhor, Ele quer revelar. Eu fico vendo uma igreja, olhando daqui a igreja cheia. Tantas pessoas que poderiam estar sendo ainda mais usadas por Deus. No ambiente em que vocês estão e às vezes nós estamos paralisados. Estamos estatalados e não estamos fazendo nada e achamos que estamos fazendo muito. Às vezes o estar na igreja num dia de domingo, estar na igreja numa terça, estar na igreja numa segunda, seja lá o dia que for, acha que já é muito. Mas não é muito não, gente. Nós estamos perdendo muito tempo. Temos perdido muito tempo mesmo. Deus, Ele está com pressa. E isso tem queimado no meu coração. Deus, Ele está com pressa. Não podemos perder tempo. Precisamos viver como se hoje fosse o último dia de estarmos pregando. Precisamos viver como se hoje fosse o último dia para poder estar amando. Precisamos viver como se hoje fosse o último dia para estar perdoando. Nós estamos necessitando de liberar perdão. Necessitamos de liberar perdão. Para que Deus venha estar fazendo ainda mais através das nossas vidas. A palavra de Deus diz que Ele não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus servos. O que o Senhor já tem revelado para você? O que o Senhor já tem revelado para mim? Porque Ele quer fazer, mas para Ele fazer, Ele precisa estar revelando. O Senhor mostrou o objetivo de Ananias ir ao encontro de Saulo para orar pela sua vida, para assim se cumprir a vontade de Deus sobre ele. Mas qual foi a posição de Ananias? Será que Ananias falou assim, Senhor, não vou não? Será que ele recuou? Às vezes o Senhor nos dá uma ordem, nós temos obedecido essa ordem ou nós temos recuado a ordem do Senhor? Às vezes Deus dá umas ordens assim meio que malucas, meio estranhas. No evangelismo semana passada, o Senhor me mostrou o coração de um homem. Logo assim que eu cheguei, o Senhor falou que ele estava tendo dificuldade para dormir, estava com problemas financeiros e um monte de coisa. E quando Deus começa a falar comigo, eu fico parada assim meio aérea. Eu estou ali, mas não estou. E aí eu chamei, acho que foi o Maicon, para ir comigo até lá. E eu já fui tremendo, chorando. E eu falei para ele, perguntei o nome dele e perguntei se ele acreditava no poder de Deus. Ele falou que sim, que estava desviado. Sempre tem um desviado, né? A maioria é desviado. E eu comecei a falar o que Deus tinha me revelado e ele falou, é isso. E nisso ele começou a chorar, eu comecei a chorar também. E aí começamos a orar pela vida dele. E os funcionários que estavam à volta sem entender nada, ficaram meio assim que olhando. E eu falei para ele que Deus está fazendo algo novo na sua vida. Eu perguntei, você crê? Aí ele, eu creio, porque eu não falei isso para ninguém. E Deus revelou o meu coração para você. Eu nunca nem te vi. Eu nunca te vi. E Deus, Ele revelou o coração daquele homem. Não só daquele homem, como de muitos outros homens, de outras pessoas que ali estão e que passam por ali. Deus tem revelado. De forma alguma, Ananias recuou. Ananias disse, eis-me aqui. Este é o desejo do Espírito Santo. É a chave que abre a janela do céu para ser derramado o poder de Deus sobre nós. E assim contemplarmos a obra redentora do Deus vivo que fala ao coração do homem.
Contudo, os impedimentos sempre vão existir. Eles vêm de todos os lados para se impor aos projetos de Deus em nossas vidas e na vida daqueles que irão ser acrescentados. Ananias estava prestes a se deparar com um homem que perseguia seus irmãos e que consentia até mesmo com a morte deles. Não é fácil levar a palavra, muitas das vezes, àqueles que nos ofendem. Eu tenho tido experiências incríveis com Deus dentro da minha família. Eu tinha dificuldade de falar sobre o amor de Deus dentro da minha família, assim, para os meus parentes. A gente lançava uma mensagem, outra, dizia que estava orando, mas eu tinha dificuldade de usar a autoridade que Deus me deu para poder estar liberando algo sobre a vida deles. E essa semana eu conversando com um primo meu, eu comecei a liberar várias coisas sobre a vida dele, começamos a conversar muito. E ele falou: prima, eu creio muito nesse Deus, mas eu tenho uma dificuldade de me apegar, de me aproximar. E eu falei para ele: mas eu estou contigo e eu vou te ajudar. E às vezes falta isso na gente, de estar ali do lado mesmo, de se colocar à disposição da pessoa para estar ajudando ela a caminhar, para estar ajudando ela a conhecer mais sobre Yeshua, a estar queimando mais por amor a Deus, por estar queimando mais por amor às Escrituras. Às vezes falta isso em nós. Nós nos covardamos muitas das vezes, né, dentro da nossa própria casa, no meio dos nossos parentes. Ananias obedeceu, não deu ouvidos àquele que era exterior. Havia um objetivo: orar pela vida de Saulo e impor as mãos para que a bênção do Senhor fosse completa na vida de Saulo. Nós temos uma utilidade diante do Senhor. Vocês sabem qual é a utilidade de Deus? Qual é a sua utilidade para Deus? O que Deus tem requerido de você? O que Deus tem te pedido? O que Deus já tem falado ao seu coração? O que Deus tem te ordenado a fazer e você está fingindo que não está ouvindo, está achando que não é contigo? 2 Coríntios 4:7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O irmão Saulo era apenas mais um vaso do Senhor. Nós também somos. Somos privilegiados, pois levamos dentro de nós um grande tesouro, que é o poder de Deus para a salvação de muitas vidas. Deus, Ele quer nos usar. Ele quer nos usar em todos os lugares. Ele quer nos usar em todos os ambientes. Ele quer nos usar de uma forma sobrenatural. E eu tenho clamado a Deus para que nós sejamos batizados por esse amor, para que nós sejamos batizados por esse poder, para que nós sejamos batizados pelo poder do Espírito Santo, em todos os lugares, que nós não venhamos nos acovardar, que nós não venhamos nos amedrontar, mas que nós venhamos verdadeiramente sermos completamente dependentes de Deus e vivermos aquilo ao qual Ele tem nos chamado para viver. Igreja, nós não temos tempo. Acho que eu vou ficar repetindo isso por diversas vezes. Nós não temos mais tempo. Nós não temos mais tempo de brincar de ser crente. Não temos mais tempo de brincar de ser discipulador. Não temos mais tempo para isso, não. Nós precisamos fazer. Nós precisamos agir. Nós precisamos nos mover. Mas nos mover dentro dos propósitos do Senhor. Nos mover debaixo da cobertura do Senhor. Nos mover debaixo do fogo do Espírito Santo. Não apenas nos mover de fazer barulho, não, mas de ver realmente a glória do Senhor se manifesta. De ver realmente as pessoas sendo curadas, de ver realmente as pessoas sendo libertas, de ver as pessoas sendo salvas, de ver o paralítico andar, de ver o surdo ouvir, o mudo falar. Nós tivemos a experiência também, são muitas experiências, de um casal surdo e mudo que nós evangelizamos na praça. E uma pessoa virou para mim e falou que assim: Dani, eles não estão ouvindo, eles não estão... Aí eu falei assim: estão sim, porque eles vão receber agora a compreensão dos céus, eles vão entender tudo o que eu estou falando. E a menina e eu indo falando, ela não estava lendo meus lábios, porque eu estava abraçada com ela, e eu ia falando e decretando, e ela ia concordando. Então, existe ou não existe o poder de Deus? Nós cremos ou não cremos no poder de Deus? Nós precisamos crer ainda mais no poder de Deus. Nós precisamos viver ainda mais o poder de Deus. Ai, gente.
O Senhor, Ele tem nos chamado a nos posicionar como um verdadeiro exército diante dEle. Não um exército de covardes, mas um exército disposto a levar as boas novas para essa nação. Um exército poderoso de Deus para poder estar levando a cura. Um exército poderoso de Deus para estar levando a transformação. Eu creio que tem corações aqui que estão meio endurecidos hoje. Eu estou sentindo isso, tem alguns corações meio que endurecidos. E o Senhor está dizendo que Ele vai fazer. Não adianta você querer impor o que Deus vai fazer ou o que Ele não vai fazer na sua vida. Porque Ele vai fazer. E quando Ele diz que vai fazer, Ele faz. E quando Ele nos pega de jeito. Então, eu quero que o Espírito Santo ele venha ter essa liberdade de estar fazendo. No culto de hoje, no culto de amanhã, no nosso culto em casa, durante o nosso devocional, durante o trabalho, que Ele venha ter a liberdade real de estar fazendo através da nossa vida. Que nós venhamos sair daqui hoje com um novo entendimento daquilo que Deus tem ministrado no nosso coração. Eu demorei um pouco para entender o que Deus tinha para a minha vida em questão às ruas. Em vez de falar assim, a igreja fora das quatro paredes. É muito além disso. É você viver mesmo a dor do outro lá fora. É você viver mesmo a fome deles lá fora. E tem dias assim que meu telefone ele não para de pessoas pedindo socorro, de pessoas pedindo ajuda, de pessoas pedindo às vezes um dinheiro para comprar um alimento. Às vezes não para. Eu fico, Senhor, como eu queria ter mais para poder estar ajudando ainda mais essas vidas. Como eu queria que existisse mais pessoas que entendem o que é o verdadeiro evangelho, que entendem o que é o verdadeiro amor, para poder estar fazendo ainda mais por essas vidas. Não é só lá fora não, irmãos, aqui dentro também. Nós levantamos em dezembro, nós fizemos a ceia de Natal lá fora, e eu senti de estar levantando uma oferta para estar abençoando algumas famílias. E nós arrecadamos um valor de R$3.000, quase R$3.000. E conseguimos abençoar 2 famílias com R$1.000 e fora outras coisas que nós abençoamos também. E às vezes a gente acha que é só o alimento, que é só a oração. Não é só isso não. Tem pessoas que estão com diversas contas atrasadas, são pessoas que precisam estar quitando às vezes alguma dívida ou pagando um aluguel. Uma dessas pessoas que nós ajudamos, ela estava com o aluguel atrasado durante 2 meses. E com o valor que nós arrecadamos e abençoamos essa família, e eu nem sabia de nada. Simplesmente Deus falou no meu coração para estar fazendo. Eu divulguei a arte, fui mandando para o pessoal, fui mandando nos grupos de WhatsApp. E quando eu entreguei o valor para a pessoa, ela falou assim, Dani, era o que eu precisava. Eu estava devendo 2 meses de aluguel e a pessoa já estava querendo que eu entregasse a casa porque eu não tinha o valor. Já estou meses sem trabalhar, não tinha mais auxílio, e é coisa para comer, é criança. E Deus, Ele revela. Não sei o que Deus tem revelado aí no seu coração, o que Ele já tem falado, mas não se amedronte, gente. Faça aquilo que Ele está falando. Seja obediente. Quando o apóstolo chamou o pessoal aqui que está desempregado, eu tive uma experiência muito incrível com Deus recentemente. Tem 20 dias que eu estou numa empresa cobrindo férias de um chefe de RH. Hoje eu tenho meu próprio negócio, graças a Deus por isso. Mas em uma das orações que eu fiz, eu falei assim, Senhor, vou ter que fazer muita pizza para poder fazer obra aqui em casa. Porque eu preciso fazer obra, eu preciso movimentar uma coisa aqui em casa, eu vou ter que trabalhar muito, coisa e tal. Isso eu falei com Deus num dia. E aí nesse mesmo dia, foi numa terça-feira, o Rostande deu uma palavra, até compartilhei com ele meu testemunho. O Rostande deu uma palavra e eu já tinha mandado o currículo para 3 empresas. E no dia seguinte, a diretora dessa empresa me ligou. E ela falou assim, Daniele, é porque eu estou precisando de uma pessoa e tal, e seu currículo está aqui. Meu currículo já estava parado lá há 2 anos, que foi na época em que a empresa que eu trabalhava ia falir. E meu currículo estava parado lá há 2 anos. E ele, eu preciso de alguém para estar cobrindo férias, eu vi que seu currículo tem tudo que eu preciso. Você está trabalhando? Eu falei assim, hoje eu tenho meu próprio negócio, mas eu consigo conciliar, até mesmo porque eu preciso do valor para fazer obra na minha casa. E daí ela foi e falou, vem aqui amanhã. E eu fui lá, conversei com ela e tal. Aí vim embora, ela falou assim, vou aguardar a aprovação de São Paulo. Aí eu, tá, sem problemas.
E nisso, no dia seguinte, a menina me ligou: tem como você agora fazer exame admissional? Aí eu, nossa, uau, mas já? E daí eu fui, e na segunda-feira eu comecei a trabalhar nessa empresa. Foi tudo assim, muito rápido. Na terça eu botei currículo, na quarta ela me ligou, na quinta eu fiz admissional, na segunda eu comecei. Então, para vocês que vieram aqui, sejam intensos nas suas orações. Porque eu creio que Deus irá fazer, Ele irá mover o sobrenatural. Meu currículo estava parado lá há 2 anos. E hoje eu estou na empresa com a qual botei meu currículo lá 2 anos atrás. E eu estou num cargo assim que eu nem esperava estar. Eles já me acionaram dizendo que já vão estar criando uma nova função para que eu venha permanecer, porque eles querem que eu esteja lá na empresa também. O horário bom, que eu consigo fazer minhas coisas também. Então, sejam intensos. Foi a palavra que eu comecei, né? Sejam intensos na sua busca, sejam intensos nas suas orações, sejam intensos em querer conhecer mais da palavra de Deus, sejam intensos em queimar e em fazer mais por você e pelo seu próximo. Amém.